Olá a todos, irmãos, amados e queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês de todo o Brasil, não só os irmãos cristãos, servos de Deus, que me seguem no canal, como várias outras pessoas que não são evangélicos, que acompanham, que gostam do meu canal. Estarei aqui neste vídeo, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 15 de junho, meu aniversário, eu completo 41 anos de vida para a honra e a glória do Senhor Jesus. Até aqui me sustentou o Senhor e me ajudou e me manteve de pé. E também te manteve de pé. Você que está do outro lado dessa câmera, é um motivo de agradecer ao Senhor. Particularmente, eu não gosto muito de oba-oba no dia do meu aniversário. Apenas cumprimentos e ali claramente eu agradeço a Deus pelo fôlego de vida, por me dar a oportunidade de estar aqui vivo, respirando. Por mais que muitas vezes nós passamos por tantas aflições, dificuldades, perseguições na terra, que a gente chega a falar com Deus: Senhor, não quero mais ficar nesse lugar, não quero ficar mais na terra, me tira daqui. É até um pecado, não sei, pode ser, mas pode ser que Deus não se agrade, não que seja um pecado, mas pode ser que Deus não se agrade, porque Ele tem um propósito nas nossas vidas ainda para estar aqui na Terra por um tempo, para que esse propósito se cumpra e ali o dia da nossa partida já está decretado pelo Senhor, porque a Bíblia fala que Jesus Cristo, Ele tem a chave da morte e a chave do inferno. Então, o nosso dia de partir, só o Senhor o sabe, mas muitas vezes nós estamos passando por momentos tão difíceis que nós até pedimos, como Elias, como Jeremias, que amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele falou: maldito foi a hora que eu nasci, no ventre da minha mãe. Por quê? Porque imaginem o que Jeremias não devia estar passando e sofrendo nas aflições desta terra, a luta que ele não deveria estar passando quando ele falou isso. E Elias também, outras passagens da Bíblia que relatam onde homens de Deus ali pediram a morte ao Senhor, para que Deus, me leva logo embora desta terra, porque eu não aguento mais. Só que não é bem assim, né? É tudo no tempo do Senhor. Irmãos amados e queridos, eu quero deixar claro a vocês aqui que estarei falando com a responsabilidade de ter um canal no YouTube, rede social, para milhões de pessoas. Eu falo, tem milhões de visualizações os meus vídeos, né? Ali no Instagram, Fim dos Tempos Oficial, e aqui também no canal Fim dos Tempos Oficial, vou estar aqui comentando sobre o último vídeo da irmã Nadir sobre o segundo casamento. Este vídeo eu não consegui assistir ele na íntegra todo, porque na metade do vídeo eu já passei mal e não consegui assistir, irmãos. De verdade, eu achei que realmente era o fim do mundo. Quando eu assisti aquele vídeo, na verdade, ali foi é a prova de que nós estamos no tempo da apostasia. As pessoas estão apostatando da fé, despregando tudo o que pregaram ou pregando heresias e doutrinas de demônios. E vou provar para vocês, dentro da palavra, que Deus odeia o divórcio e Ele abomina o segundo casamento. E também, quando é conveniente para a pessoa, quando a pessoa que aplaude, que acha lindo aquela explanação e aquela pregação, é porque a pessoa está em pecado e ela claramente vai concordar com a pessoa que está pregando, porque está em pecado também. Então, quem está em pecado, apoia quem está em pecado. Mas a palavra do Senhor é uma só e ela não muda. Então, ultimamente, o que tem acontecido nas igrejas, no meio evangélico, que aqui eu não estou para falar, o ímpio é normal que ele tenha uma atitude assim, porque ele está cego, ele vive no pecado, ele vive na escuridão, nas trevas, então ele toma atitudes inconsequentes. Agora, servo de Deus, pregar desta maneira, não. Se deu certo, bem, se não deu certo, ótimo, próximo. Virou uma rodízio de churrascaria, casamento. Casamento não é uma sentença de morte. Não é uma sentença de morte. Deus fez o casamento
Deus ali permite um propósito de união entre o homem e a mulher para que venha a haver o que? A procriação, a proliferação do ser humano na terra, para que as pessoas venham gerar filhos. E a palavra do Senhor é bem clara quando Deus diz na Bíblia que Deus povoai a terra, crescei, multiplicai, e para que nós povoássemos a terra. Sim, é para a mulher gerar, é para a mulher parir, é para a mulher ter filhos. E foi isso que Deus disse na Bíblia, é isso que Deus fala na palavra dele. Mas não que você troque de marido como troca de roupa, que você troque de esposa como troca de roupa. O que é isso? Isso vai virar uma Babilônia ou Sodoma e Gomorra? Veja o que a palavra de Deus diz, debatendo e desmentindo o vídeo da Bispa Nadir, um vídeo abominável aos olhos do Senhor. Amém? Claramente ali uma maneira sutil de acuvitar e acobertar o pecado do filho. Ela fez aquele vídeo ali que Deus vai cobrar dela. O Senhor falou para mim que vai cobrar dela e do filho dela aquele vídeo, aquelas palavras, porque estão induzindo milhares de pessoas a continuarem no pecado e outros a entrarem no pecado, nas práticas do pecado contra Deus. Veja que Deus não concorda com o segundo casamento. Deus odeia, pelo contrário, Deus odeia. Olha o que diz a Bíblia aqui. E segura aí que vocês vão saber de coisas aí, muito mais coisas ainda. Vamos lá. Ora, acerca das coisas que me escrevestes, 1 Coríntios, capítulo 7. Acerca das coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ainda assim, para evitar a prostituição, fornicação, cada homem, quando a Bíblia fala homem, a Bíblia está se referindo a mulher e ao homem, entendeu? Cada homem tenha a sua própria esposa. E cada mulher tem aqui, no caso a mulher, Deus está especificando aqui, o homem entre o homem e a mulher. E cada mulher tenha o seu próprio marido. O marido cumpra com sua obrigação conjugal para com a sua esposa. E da mesma forma também a mulher ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido, e também semelhante, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a esposa. Não vos defraudeis um ao outro, exceto se com consentimento, por algum tempo, de ficar sem ter relação um com o outro, ficar separado assim, eu quero ficar um tempo, aqui eu não estou me sentindo bem, deixa eu ficar sem um tempo sem ter a intimidade ali, né? A Bíblia fala aqui, olha, não defraudei um ao outro, exceto se com consentimento um do outro, conversando um com o outro por um tempo, para que se deem ao jejum e oração. E ajuntai-vos novamente voltar a ter o relacionamento ali, a intimidade de marido e mulher, para que Satanás não vos tente pela vossa falta de autocontrole. Veja que a Bíblia é bem clara quando deixa aqui claro que deve se separar um pouco por um tempo, com o consentimento um do outro, assim, ali de cama, de ter relação, né, a relação, para poder se consagrar no jejum, na oração, por um dia, por 2 dias, 3 dias, tal. Ali o servo do Senhor, pronto, com consentimento um do outro. A Bíblia é bem clara. Mas eu falo por isto por permissão, e não como mandamento, porque eu gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada homem tem o seu próprio dom de Deus, um de uma maneira e outro de outra. Eu digo, portanto, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se permanecessem como eu, solteiro, não casassem, aos solteiros e às viúvas. E aos casados ordeno, é uma ordem. E aos casados ordeno. Não eu, não o apóstolo Paulo, ele está dizendo não eu, mas o próprio Deus, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido, mas se apartar, que ela permaneça solteira. Ela não pode casar novamente.
e o homem também não pode se casar novamente. É pecado contra Deus. É uma ordenança do Senhor. Ou que se reconcilie com o seu marido e o marido não deixe a sua esposa. Mas aos restantes digo que não o Senhor. Se algum irmão tem esposa descrente e ela consente em habitar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o abandone. Porque o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. O irmão ou a irmã não está sobre a servidão neste caso, tá vendo? Se o homem for descrente. Mas Deus chamou-nos para a paz. Porque não sabes, ó esposa, que tu salvarás teu marido? Ou como sabes, ó homem, tu salvarás tua esposa? Mas, assim como Deus distribuiu a cada homem, como o Senhor chamou a cada um, assim ele ande, e assim eu ordeno em todas as igrejas. Amém? Deus deixou claro aqui que não se separe a mulher do marido, não arrume outra. Após, em 1 Coríntios capítulo 7, é uma ordem, é uma ordenança de Deus que não se separe e não arrumem outro marido e nem a mulher arrume outro marido, a não ser em caso de viuvez, que o marido faleça, morra e o homem parta. O que acontece? Vou ler aqui, começar a ler para vocês desde o início, porque em caso de adultério você pode se separar, mas não se casar novamente. Que você vai estar em adultério porque o homem ainda está vivo e a mulher ainda está viva. Só pelo falatório das pessoas de saber que você foi casada, que seu marido é vivo e está com outra e você está com outro, já começa aí a fofocaiada, Deus não se agrada. Então, por isso que é uma ordenança de Deus. Está na Bíblia, 1 Coríntios 7, que a mulher não pode se casar novamente, a não ser que o homem morra ou a mulher faleça. Aí sim você pode ter outro marido e outra esposa. Caso contrário, não. Você deve, em outros casos, como eu vou falar aqui, que não é uma sentença de morte. Então, você vai ficar, te agrediu, te espancou, tal, vou falar sobre isso aqui mais pra frente. Ah, então, amor, vou ficar apanhando, sofrendo? Calma, vem comigo que eu te conto tudo. Irmão, você nunca se casou 4 vezes, tem pessoas que casaram 4 vezes, relacionamento a 2. Segundo casamento é pecado, tá? Segundo casamento é pecado. Irmão, você pode falar, você tem propriedade para falar, você nunca se casou. Sim, irmãos, eu tive 4 relacionamentos. Já tive 4 relacionamentos quando eu era na vida do passado. Eu casei 7 anos com uma pessoa, porque o casamento nada mais é que um relacionamento, uma convivência de um ser humano com outro. Você suportar as aflições, as tribulações, as brigas, os conflitos diários. O casamento é um relacionamento entre 2 pessoas. Sim. Só que a relação a qual eu tinha não era um relacionamento abençoado por Deus. Não tinha a bênção do Senhor, porque Deus não abençoa um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Assim como Deus também não abençoa o segundo casamento, o adultério. Para Deus é a mesma coisa. Tudo maldição. Tudo abominação aos olhos do Senhor. Amém?
tanto é pecado para Deus, não existe pecadinho nem pecadão. Então, vamos lá falar sobre os casamentos. Amaziada, existe uma diferença de ser amaziado e ser casado. Eu tinha tenho duas tias que, uma que era amaziada, morou anos com meu tio espancando ela, batendo nela, agredindo ela, tia Gilma, sofreu. Meu Deus, tia Gilma sofreu tanto na mão do meu tio que eu tinha até compaixão, pena. Eu já via meu tio batendo ela, espancava ela. Minha tia sofreu, coitada, tia Gilma da Bahia. Beijo, tia. Durante quase, acho que 20 anos, mais ou menos isso. Aí separou dele, hoje é casada, arrumou um pior que ele ainda, porque não teve sabedoria, não esperou em Deus. Sofreu, comeu o pão que o diabo amassou também na mão do homem. E agora eu não sei como é que tá a vida dela lá, coitada. Mas só Deus sabe. Mas é isso aí. Não esperou em Deus também, novamente. Arrebentou a cara 2 vezes. Porque como ela não era casada, ela era amaziada, amancebada. Amancebada é o quê? Morou junto. Quem mora junto não é casada, não é, o que é ligado na terra é ligado no céu. Então não tem compromisso nenhum com Deus. Para Deus, aquela pessoa ali não é seu marido e não é sua esposa. Não se casou. Não houve um matrimônio. Era o caso dela. Então ela pode se casar novamente. Porque você não é casada civilmente, legalmente, perante os olhos das testemunhas na terra e perante os olhos do Senhor. O capeta também, que está ao redor vendo tudo. Então ela pode arrumar outra pessoa. Apanhou? Apanhei. Vou viver apanhando homem. Não, apanhou, chama a polícia. Pastor, eu anotei tudo a próprio punho. Eu fiz o texto para poder explanar para vocês aqui, amém? Pastor não foi constituído para resolver crimes. Crimes se resolvem na delegacia de polícia. E tem um homem ou uma mulher que foi constituído por delegado ou delegada ali de polícia para resolver casos de violência doméstica. Aí já configura-se no caso de violência doméstica. Então, o pastor serve para aconselhamento dentro da palavra do Senhor. Ok? Não, pastor não é delegado. Caso de espancamento, violência doméstica é crime. O pastor vai te aconselhar e, se for um verdadeiro pastor, vai te direcionar a ir direto à delegacia de polícia se houve violência e agressão física. Verbal ainda dói, ainda sofre, ainda às vezes é pior que a pancada. Tudo bem, eu ainda assim aconselharia a pessoa a perdoar, a conversar e tudo mais. Falada. Agora, agressão física, não. Aí, na minha opinião, na minha concepção, é polícia, delegacia de polícia. Crime, cadeia e jaula para ele. Inclusive, a própria palavra do Senhor fala ali, se você não, em Provérbios, se ele não for punido, ele vai voltar a cometer tudo de novo. Se você não for na polícia da queixa dele, ele vai te agredir novamente. Tá no livro de Provérbios. Eu esqueci o capítulo, mas eu vou ler para vocês daqui a pouquinho. Então, e o escândalo, irmão? O escândalo é para quem te agrediu, é ele que está provocando o escândalo, o agressor, o marido violento, a mulher também que for violenta, é ele que está provocando escândalo, não é você não. Você é uma vítima. Lembre-se disso. Quem está escandalizando o nome do Senhor, se for evangélico, é o teu marido violento agressor. Então, Deus vai cobrar dele. Você está indo lá procurar justiça que Deus deixou na terra para os bandidos criminosos como ele. Não é um marido esposo, é um agressor. Amém? Então, o escândalo é ele que está provocando, não é você não, tá? Para quem, se pelo contrário, se o pastor quiser abafar, o pastor é um sem caráter, do mesmo jeito que o seu marido. Para quem te agride, para os vizinhos é pior, o escândalo é pior ainda para os vizinhos que sabem que ele te espanca e você se diz serva de Deus e ele te bate, ou mesmo não sendo serva de Deus, o pastor, a pessoa de fora fala assim, pastor diz que é crente, o marido bate todo dia, espanca, vive apanhando do marido, e aí o pastor aconselha para ficar ali tudo abafado, tudo camuflado. Não. Polícia, delegacia, cadeia, viu? Correto é isso.
E aí os vizinhos todos sabem que você apanha. A palavra de Deus, inclusive, diz, ó lá, em Provérbios agora tá aqui escrito, ó, para você ir na delegacia quando ele te bater. Provérbios 19, 19. Se não for, tá escrito lá, tá? Se ele não for pra jaula, ele vai te bater de novo. Separar, sim, mas cada um ficar no seu canto, como eu disse, a não ser por causa de adultério, a viuvez, ou você perdoa e volta para a pessoa depois. Amém? Precipitação, de não ouvir os pais. Na minha família tem exemplo disso. Não ouvir a mãe. A mãe tem um faro aguçado. A mãe tem um faro pro que não presta. A mãe é uma das melhores pessoas para você te aconselhar a você sai fora porque é furada, é cilada, é lobo, foge enquanto há tempo, é tranqueira. A maioria das filhas e dos filhos não ouvem os pais, então se arrebentam e quebram a cara e depois vai, ai, bem que a senhora falou, ai, pai, mãe, bem que a senhora disse. Sempre a mesma história. E aí o que Deus tem a ver com isso? Nada, porque as escolhas, as atitudes, foi você quem procurou para você, não foi Deus. Deus fala que está preparando a pessoa, Deus usa os vasos, fala, olha, aguarda em mim, espera em mim, descansa, que eu estou preparando a pessoa não aguarda no Senhor. Vai colher o preço da desobediência, como Adão e Eva lá no paraíso. Depois que eles pecaram, o que aconteceu? Eles colheram o preço da desobediência. Tudo que você está passando é o preço da sua escolha, do pecado, o qual você cometeu. Então Deus disse, a mulher, depois da desobediência, o quê? Você pecou, não pecou? Pois agora você vai sentir a dor do parto. Você vai passar uma dor terrível na hora de você parir, porque você pecou, e esse é o preço da desobediência. Esse é o preço do pecado. Davi pecou, e da mesma coisa para Adão. Adão, trabalhar do sol do seu rosto, vai sofrer também, e ali Deus deu o juízo e a sentença, depois da desobediência, do pecado de Adão e Eva, porque a consequência que eles iam colher. Para todo pecado existe uma consequência. Se você não aguardou em Deus ou esperou em Deus, você vai colher as consequências do teu pecado, da desobediência, de não ter esperado no Senhor. Esse é o preço. É o que eu tenho a te dizer dentro da palavra. Como Davi, por exemplo. Davi pecou, fez o quê? Pegou a mulher do outro, mandou para a guerra, matou o marido da mulher. E ali ficou com a mulher do homem, e aí a espada do Senhor não saiu da casa de Davi. Colheu as consequências da desobediência e do pecado. O próprio filho de Davi queria tomar o trono dele, matar o próprio pai. E Davi sofreu. Deus perdoou, Davi perdoou, mas o pecado... Ah, não, mas o que tem a ver com... Tudo a ver com casamento. Desobediência, pecado. A mesma coisa, consequências. Desobediência, não ouvir a voz de Deus, muitas vezes não ouvir o pai e a mãe, gerou o quê? O pecado. Agora vem o quê? As consequências. Que é o que você está passando aí. Depois que pecaram, Deus disse para o homem, ali Deus sentenciou a cada um deles pelos pecados. Davi, Adão e Eva e tal, receberam sentenças pela desobediência, pelo pecado. Ah, irmão, eu vou ter que ficar apanhando e sofrendo. Então, eu não disse isso, tá? Não coloque palavras na minha boca, porque eu sou responsável pelo que eu falo. Eu sou responsável pelo que eu estou falando, não pelo que você entende. Não vai ficar apanhando e sofrendo, não. Mas se a esposa não pode casar, o que é ligado na terra é ligado no céu, né? O sofrimento dos filhos também. Imagina o sofrimento dos filhos, irmão, vendo rodízio de pai e mãe, fora os abusos que as crianças que ocorrem dentro de casa. Rodízio de pai e de mãe. Quem sofre, os que mais sofrem é quem? Os que mais sofrem são as crianças. Muitos sofrem até com abusos dentro de casa, por padrastos, por madrastas, violências domésticas de pessoas que não são pais e não são mães deles. Os filhos. Por isso, esse é mais um dos motivos que Deus
fala na palavra dele que odeia, Deus usa essa palavra, Deus odeia o divórcio. A mãe arruma outra, o pai arruma outro, e aí o filho não é dele, a filha não é dele, passa por abuso, passa por surras. Quantos e quantos casos de padrastos e madrastas que a gente assiste nos noticiários, que aí são espancados pelos padrastos, que sofrem espancamentos, inclusive abusos. Milhares eu já vi. Eu já passei por isso, inclusive. Não por abuso, mas por espancamentos. Então, os filhos sofrem com rodízio. Então, você que é pai, que é mãe, não separe da tua esposa. Segure o teu casamento. Procure viver bem, porque o seu filho, sua filha vai sofrer muito com a separação, porque eu posso falar por mim, eu sofri misericórdia. Gosto nem de lembrar. Como filho, né? O pai, com 4 anos, sumiu, e eu fui voltar a ter contato com meu pai agora com 40 anos de idade. Mas agora, o que adianta agora? Tudo que eu já passei, tudo que eu já sofri. Eu já não tem como voltar atrás mais. O que eu passei, já passei. Mano. Os traumas que eu carrego, Deus já curou todos. Só restam as lembranças, mas quando lembra, a gente sofre. É como diz o ditado, quem lembra do passado sofre 2 vezes. Por isso que é bom a gente nem lembrar. Porque sofreu não tem como a pessoa esquecer, a não ser que fique doida. Né? Os sofrimentos dos filhos do rodízio, já falei. Jugo desigual também. Vamos falar do jugo desigual? Vamos. O jugo desigual já é um sofrimento esperado, porque imagina um servo de Deus casar com um ímpio, certo que o homem santifica a mulher e a mulher santifica o homem, mas Deus já disse que o jugo desigual. Tem que procurar uma serva do Senhor, você tem que procurar um servo de Deus para se casar, né? Mas infelizmente, ultimamente, tem que ficar bem atento, bem ligado. Tem gente, lobo em pele de cordeiro, que fala que é servo de Deus, mas é o próprio Satanás. Então, mulheres também, que se você vê ali a capa bem vestida, saião lá embaixo, mas quando tu casa, as garras de Jezabel pula para fora. Capeta puro. Tem que ficar. Por isso que tem que aguardar no Senhor, orar, jejuar, buscar em Deus e esperar com paciência. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Porque hoje em dia tem gente dentro da igreja que se fala que é servo de Deus, que é mais endemoniado do que uma pessoa que diz ímpio. Então você tem que tomar muito cuidado mesmo antes de você se casar com alguém. O que mais está tendo hoje em dia é lobo em pele de cordeiro. Tu vê ali, o servo do Senhor, irmão, é abençoado. Casa, que ele é uma bênção, uma bênção. Quando você casa, só as panelas voando, o homem se transforma num demônio. Por isso que você deve vigiar e orar. O jugo desigual é a pessoa que é, às vezes, de outra religião. O homem do candomblé, a mulher do candomblé, você evangélico. Não vai dar certo. Já tá sabendo que vai sofrer. A mulher católica, você é evangélico. Já sabe que vai sofrer. Vai estar a mulher de um lado acendendo uma vela, o capeta, e você num quarto orando a Jesus, para Deus. A mulher ou o homem se prostrando a Baal, os ídolos, de barro, de pedra de bronze, de gesso, adorando as imagens de escultura, os deuses deles, os deuses mortos, deles que não fala, que não ouve, que não responde, e você lá adorando Jesus. Não vai dar certo, cai fora. Isso chama-se jugo desigual. E vice-versa. Imagina o sofrimento. Já está predestinado, você já é sofrimento certo. Sua esposa de outro... eu escrevi bem rápido, a letra ficou bem... Minha letra é bonita, mas a letra é feia, porque eu escrevi rápido. Sua esposa de outra... Jesus Cristo está te ordenando o quarto... pronto, a vela, pronto. A Bíblia fala sobre as adversidades do casamento, as dificuldades do casamento. O próprio Paulo disse, né? Falou que... Bom, seria já ali a parte que o apóstolo Paulo fala sobre as dificuldades do casamento. Tem que ser compreensível, tem que passear, tem que entender que a mulher tem aquele momento dela da menopausa,
da menstruação, a mulher os hormônios estão à flor da pele, o homem tem que entender, deixar a mulher quietinha ali, tem que estudar, tem que ler mais. Os homens têm que aprender a ler mais também sobre a ciência. A ciência, como funciona o organismo masculino, como funciona o organismo feminino, para poder entender melhor sua esposa e a mulher, o esposo, nas questões hormonais, porque isso tudo inclui, isso tudo é um pacote, não é só espiritual. Nem tudo é somente espiritual, tem coisa que é carnal, tem coisa que é da própria fisiologia, não é esse nome, seria Jesus. Qual o nome? É da própria ciência, da própria estrutura da mulher. Esqueci o nome, misericórdia, bem na hora do vídeo. Mas enfim, tem coisas que você tem que estudar. A mulher tem um período menstrual qual ela fica delicada, sensível, o homem tem que compreender isso aí. A mulher não pode ficar sufocando o homem, sai, vai estar com a mulher, tá com outra, não sei o que, tá. Eu fazia isso, sufocava. Saiu aquela coisa, aquela pressão, o homem não suporta a mulher que sufoca ele, o homem não suporta. Aquela mulher que sufoca o marido, que fica ali em cima toda hora enchendo o saco, falando, igual uma matraca, igual uma tralha, no ouvido, igual aquelas mulheres da Arábia, sabe? Tem mulher que parece mulher, aquela mulher da Arábia, no pé do marido. Até eu falava, sai cão, Deus me livre. Desse jeito, qualquer um separa, como que não separa? A mulher ficar no pé do ouvido 24 horas por dia, dia e noite. Não. Tem o marido, tem um momento, tem que saber deixar o marido quietinho no quarto. Às vezes ele quer ficar sozinho, quer ter o tempo dele para ler um livro. A mulher também quer ficar sozinha, quer ter o tempo dela para ler um livro, para meditar na palavra, para poder ir no shopping, parecer. Às vezes a mulher também quer não é um free day, não. A pessoa, o marido, o homem quer parecer a cabeça, ele quer sair um pouco sozinho, entendeu? Então, parece parecer a cabeça. Não tô falando ir pro bar, não. Tô falando assim, e não tá atraindo, é porque ele quer um momento ali para ele pensar na vida. Você tem que deixar o teu marido, a tua esposa, ter um tempo para ele. Se ele não tiver um tempo para ele, isso torna um relacionamento tóxico, sufocante, sufoca. O homem não gosta disso, nem o homem nem a mulher. A mulher geralmente é mais pegajosa do que o homem. O homem é mais... não é que o homem seja frio, é da genética do homem. Ser um pouco mais distante, não ser muito meloso, não ser muito carinhoso. Claro que tem homens que são carinhosos, mas outros não são. A maioria não são melosos, carinhosos. O homem é mais seco, é mais frio, é mais... Entende? Mas isso é do próprio homem, do instinto masculino. Amém? Mas o que deve ser carinhoso, deve se esforçar para ser carinhoso. Tanto o homem que ser carinhoso com a mulher, como a mulher com o homem. Para o casamento se tornar um relacionamento saudável. Amém, irmãos? Vai ficar aquele casamento ali saudável, mas cada um respeitando o limite do outro. Tem que se respeitar o limite do outro. Tem que dar presente de vez em quando, surpreender o marido com... Olha que eu preparei para você ir para a cozinha, preparar algo especial. Meu amor, olha que eu fiz para você um pudim, um bolo de laranja, aquele bolo que você gosta, aquele doce que você gosta. O homem se sente bem. Mas o homem chega em casa, é só grito, é só reclamação. Isso, é aquilo, outro. O homem chega do trabalho, a mulher no ouvido, falando, só crítica, só crítica. Que casamento vai se sustentar se você não elogia seu esposo, se você não faz nada para agradar o seu esposo, se você não elogia a tua mulher, se você não faz nada para agradar a sua mulher, só reclama, só coloca defeito, que não faz isso, só olha o que ela faz que ela deixa de fazer, mas não elogia as coisas que ela faz de bom. Quanto ao homem também, só olha o que o homem deixa a desejar, mas não pontua as qualidades do homem. Olha, ele tem esse defeito aqui, mas ele tem tais qualidades. Vou elogiar meu marido, você tal e tal, e começar a elogiar o teu marido nas qualidades que ele tem. Todos nós temos defeitos e qualidades. Tem coisas que não vai mudar o jeito da pessoa. Você tem que tentar compreender isso. Você não casou, você não sabia que ele era assim? Você tem que tentar entender, compreender e deixar a pessoa no cantinho dela, no tempo dele. E aprender a elogiar as qualidades
da pessoa e olhar menos os defeitos e elogiar as qualidades. E a mulher, quando o marido chegar do trabalho, não chegar já azucrinando a cabeça do marido, deixar o homem respirar, almoçar, preparar o prato. Ali, amor, eu fiz isso, fiz eu comi, tem um suco na geladeira, tem o doce, o pudim que eu fiz o bolo, e deixar o marido quietinho. O homem chegou cansado, com a cabeça quente. A mulher também tá dentro de casa, a mulher trabalhou o dia inteiro, limpou casa, lavou prato, cuidou dos filhos, lavou roupa, fez um monte de coisa. Você trabalhou na rua e às vezes a mulher dentro de casa, a maioria das vezes. Tem que entender que quando você chegou em casa, tua mulher, eu chegar lá em casa, ela tá em casa, ficou dentro de casa o dia inteiro. Não ficou dentro de casa o dia inteiro não, querido. Ficou dentro de casa lavando, passando, cozinhando e cuidando dos filhos, que é às vezes muito mais cansativo do que o seu trabalho. Então você tem que chegar em casa, tranquilinho, pianinho, quietinho, caladinho, calladito, como diz em espanhol, porque a mulher, sua mulher está em casa, ali trabalhou o dia inteiro, cuidou dos teus filhos e está com a mente cansada, sobrecarregada. Imagina o que é cuidar de criança, não é fácil. Você tem que chegar em casa, quietinho, dar um beijo, dar um abraço à tua esposa. Como foi o dia, meu amor? Como que você tá? Você tá bem? Não, já chega jogando a mochila. Pá! Faz isso! Pega um suco pra mim. Pega minha comida lá. Esquenta minha comida. Pega lá na geladeira uma água pra mim. Senta igual um rei, um sultão, ali com a perna aberta. Não é assim, não. Você tem uma esposa, você não tem empregada doméstica. A não ser que você contrate uma. E mesmo que se você contratar uma, mesmo se fosse uma empregada doméstica, você deveria tratar com respeito também. Por gentileza, por favor. A senhora pode pegar um suco para mim, por favor? A senhora pode pegar um copo d'água, por favor, por gentileza? Sendo uma empregada, uma ajudadora do lar, uma cooperadora do lar, esse nome empregada doméstica, eu não gosto de utilizar empregada doméstica. Sendo uma ajudadora do lar, uma cooperadora do lar, você, mesmo assim, deveria tratar com respeito também, assim como tua esposa. Meu amor, por favor, pega um copo d'água. Você pegue minha comida, por favor, estou cansado. A mulher tem que saber também como chegou cansado. Quando puder, se puder também, traz a comida para ele, coloca a mesa ali, amor, a comida tá lá, esquenta a comida, já sabe que tem que esquentar. O homem chegou com fome. Precisa o homem falar para você, amor, tô com fome. Não, aí a mulher deixa o homem lá e o homem sabe que o homem chegou morrendo de fome, aí já deixa o homem irritado, que o homem quer comer, e ali pronto, começa a briga, a confusão. Entendeu? Então tem que ter sabedoria. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói com a própria mão, ela destrói, devasta com a casa e com o casamento dela. A mulher tem que ser sábia. Tem que ser sábia. Na separação, todos os dois têm parcela, têm culpa. Tem que ficar um apontando a culpa pro outro. Porque você separou por causa disso, separou por causa daquilo. Não. Cada um tem que examinar a si mesmos e olhar cada um os erros que cada um cometeu. Que numa separação, todos os dois lados têm parcela de culpa. Todos os dois lados têm uma parcela de culpa. Mas a palavra do Senhor diz quanto à sabedoria da mulher que edifica a casa. Amém? Vamos ler alguns versículos sobre casamento? Vamos, vem comigo, que aqui é um discipulado, aqui é um estudo sobre o matrimônio. Glória a Jesus. Amo vocês em pleno aniversário meu. Glórias a Deus. Não se esqueçam de mandar meu presente, amém? Vamos ler. Bora. Vamos sobre o casamento. Mateus 19, 6. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Gênesis 2, 24 e 25. Portanto, por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher vivam... Aí fala aqui da parte de Gênesis. Vou ver se fala sobre o casamento aqui. Olha aqui, ó. Fala sobre o casamento. 1 Coríntios 13, capítulo 4, versículo 7. O amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente,
não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha, sobre o casamento. Ó, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes, tal, 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 tal. Vou adiantar um pouquinho para falar sobre, ó, Deus criou o homem e a mulher, os criou, Deus os abençoou e disse-lhes, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Deus mandou multiplicar, a mulher gerar muitos filhos mesmo e parir bastante filho para povoar a terra. Isso é uma, ali, ó, Deus é uma ordenança do Senhor para multiplicar mesmo, não laqueadura. Laqueadura é você se castrar, você não é cachorro e nem cadela para poder se castrar. Então Deus falou para você ser fértil, para nós sermos férteis, multiplicarmos e encher, povoar a terra. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Provérbios 18, 22. Não você que se precipitou e arrumou aí uma Jezebel, uma mulher endemoniada que está aí sofrendo até hoje. Quem espera no Senhor, amém? Ó, o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus 13, 4. Malaquias 2, 15, 16. Não foi o Senhor que fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Segundo, terceiro casamento, você está em adultério, em pecado, está abominável aos olhos do Senhor. Segundo Coríntios 6,4, não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter as trevas com a luz? Casar com pessoas de outras religiões e tal. Olha aí o que Deus fala. Olha, Provérbios 12,4, a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como um câncer em seus ossos. Efésios 5, 22 e 24. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo, sujeitas aos seus maridos. Submissas ali, né? E aqui tem uma ordenança de Deus para finalizar, porque tem muitas passagens da Bíblia referente a um matrimônio. Mas para finalizar aqui, para o vídeo não ficar mais extenso. Amo vocês. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta dele e alimenta e cuida e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo.
Em Efésios 5:33, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o seu marido com todo respeito. Aí, o primeiro... Ih, tem muitas passagens da Bíblia. Tem só mais duas, deixa eu ler, tem só mais duas. Eclesiastes 4:9 também fala. Vou ler logo tudo, para ser completo o vídeo, não ficar nada pela metade. Olha, 1 Coríntios 7:3-5, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido da mesma forma. O marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Eu já li anteriormente, né, sobre isso aí. Olha, Eclesiastes 4:9-12, está escrito assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho. Deixa eu ver se fala sobre a mulher aqui, sobre o casamento. Vou ler porque é interessante essa passagem da Bíblia. Olha, irmãos, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Melhor, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode levantar. Não, aqui não é sobre casamento. Então é isso. Para finalizar, essas são as mensagens que diz na palavra do Senhor referente ao matrimônio. Então, para você que está no segundo casamento, terceiro, você está no adultério, está em pecado. Ainda é outra coisa, pastores, a hora que por mim, pelo meu casamento, procura saber antes. Se a pessoa não está no segundo, terceiro, quarto, se tiver, está em pecado. Não põe tua mão para orar, porque você está orando, a pessoa já está debaixo de maldição, pastor. Ela já está e ele já está debaixo de maldição. Por isso, muitas igrejas, muitos altares estão na sujeira, na podridão, na carniça, porque tem muita gente em cima dos altares, no segundo casamento, no terceiro, tudo em pecado, a igreja fedendo, o altar podre, carniça pura, pura, pura. Tá subindo ali o louvor, a pregação, tudo como carniça, as narinas do Senhor, porque tudo em pecado no segundo e terceiro casamento. Então, a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio. E esta palavra para hoje, esse é o vídeo do meu aniversário, dia 15 de junho de 2025, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tenham um ótimo dia e até o próximo vídeo, se assim Deus me permitir. Amém? Lembrando que tem muitas coisas que eu falei que tem pessoas que me procuraram para contar, de algumas pessoas aí. Tá tudo aqui guardado. Se Deus permitir, no tempo de Deus, eu solto tudo para vocês. Coisas assim, assombrosas, de vocês arrepiar o cabelo da cabeça. Mas Deus não me ordenou falar porque não é o momento. Mas se for necessário, com toda certeza, publico tudo para vocês saberem, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido não venha a ser conhecido e trazido à luz do dia. Guardo tudo aqui. As pessoas já me chamaram para contar. Olha, você sabe, fulana, tal pregadora, tal pessoa, tal... Olha isso aqui. Eu falei, o quê? Fiquei em estado de choque. Mas não vou falar porque Deus não me ordenou ainda. Amém? Mas no tempo do Senhor, vocês vão saber do que eu estou falando, sobre quem. Então, deixa na mão do Senhor. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!